Iniciando a gravação, mais uma aula aqui do nosso estudo bíblico. Semana passada nós começamos falando sobre influências demoníacas e hoje a gente dá sequência desse assunto aí, assunto super importante, né? Na semana passada nós falamos um pouquinho a respeito de Saul e também falamos a respeito da tentação de Jesus, né? Saul, acho que é um exemplo bem nítido, né, da influência maligna na vida de uma pessoa, né? Você vê que o Espírito de Deus sai da vida de Saul e aí o espírito maligno entra para perturbá-lo, né? E foi assim daí para frente, né? A vida de Saul era aquele caos total. Até separou aqui alguns versículos, né, que falavam a respeito desse tema, né, que a gente vê aí no 1 Samuel. Mas aí eu faço uma pergunta, Marquinhos, né? Antes de Jesus, Marquinhos, antes de Jesus, já tinha gente endemoniada? Sim. Tá aí um exemplo, né? Era antes de Jesus, né? Também creio que sim, Marquinhos. Né? Tá aí um exemplo, né? Então, esse problema espiritual, ele certamente é anterior a Jesus, né? As pessoas já passavam por esse tipo de dificuldade, esse tipo de situação. Mas na semana passada nós comentamos a respeito que essa influência ela começou lá no Jardim do Éden, né, quando a serpente tentou a mulher e fez com que tanto ela quanto o homem, né, comesse do fruto, conhecimento do bem e do mal. Então, essa influência, ela vem sempre, né? E o grande objetivo do inimigo é nos afastar cada vez mais da presença de Deus. Não tem outro propósito. Se a gente pensar no exemplo de Jó, né, Satanás não estava interessado nas propriedades de Jó, nos bens que ele tinha, tampouco na sua família ou na sua saúde. Ele só queria afastar Jó de Deus. E isso até hoje, né? Não tem outra razão. Às vezes as pessoas tendem a confundir, achando que o inimigo ele quer tirar as coisas materiais que nós temos. Isso aí é só um meio, é só um caminho, mas não é o objetivo dele. O objetivo dele é te afastar da presença de Deus. Quanto mais distante, para ele melhor. E para chegar nesse objetivo, ele vai tentar alguns meios. E esses meios podem ser, né, a saúde, o trabalho, dinheiro e outros que ele achar que consegue explorar. Como ele não sabe aquilo que passa no nosso coração, na nossa mente, não tem poder de saber aquilo que passa na mente do ser humano, essa capacidade somente Deus tem, de saber aquilo que você pensa, de conhecer os teus pensamentos. Tirando Deus, ninguém mais consegue saber. Então, como ele não sabe aquilo que passa na tua cabeça, e como ele sabe que o objetivo dele é te afastar de Deus, quanto mais longe, melhor, ele vai tentar meios para descobrir o que faz você se distanciar de Deus. Né? Então, ele não consegue ler tua mente. Ele não sabe o que passa aí no teu coração. E a única forma que ele tem é jogar, né, situações para ver o quanto que essas situações
abalam essa relação com Deus. Foi o que aconteceu com Jó. Ele não sabia qual era o ponto fraco de Jó. Então ele tentou algumas opções para ver se Jó se distanciava de Deus. Por isso, eu dou aqui para vocês a primeira recomendação, né, a respeito de como vencer as influências demoníacas. Todos nós temos as nossas vulnerabilidades. Ou seja, todos nós temos os pontos fracos. Todos, sem exceção. Não dá para dizer assim, eu sou, né, o cara. Não, todos nós temos um ponto fraco. Esse ponto fraco é aquilo que, se acontecer conosco, vai abalar a gente de um jeito muito sério. Todos nós temos. Para uns podem ser, de repente, se eu perder meu filho. Para outros, talvez seja o emprego, ou ficar numa situação financeira ruim. Para outros, pode ser uma doença grave que vai me deixar debilitado. Todo mundo tem um ponto fraco. Não quer dizer que esse ponto fraco é tão sério a ponto de derrubar você. Mas pode ser um ponto fraco que vai te abalar, vai mexer um pouco com as suas estruturas. Todo mundo tem. Talvez você ainda não identificou qual é. Ou talvez ele não é uma grande vulnerabilidade assim a ponto, mas todos nós temos as nossas vulnerabilidades. Né? E na semana passada eu comentei, por exemplo, o caso de José, que o inimigo, até falei no culto, né, que o inimigo tentou José através do sexo. E não venceu José, porque José não cedeu à tentação de ter uma relação sexual com a esposa de Potifar. Mas Davi caiu. Davi, com Batseba, né, cometeu adultério e foi uma tragédia na vida de Davi. Então, se do lado de José o diabo não conseguiu vencer com o sexo, do lado de Davi ele conseguiu. Davi caiu na tentação e foi o que foi. Se vocês lembrarem o caso de Balaão, quando Balaão foi amaldiçoar o povo de Israel, que ele falou para Baraque, não dá para amaldiçoar esse povo, porque contra o povo de Deus não vale nenhum tipo de encantamento que possa ser feito. Mas Balaão deu uma dica, falou assim, pega as mulheres midianitas, levam para o acampamento, deixa elas seduzirem os homens e eles vão sacrificar aos seus deuses, está tudo certo. E foi o que aconteceu. As mulheres foram lá, seduziram os homens caíram e foi aquela loucura. Né? Porque todo ser humano tem uma vulnerabilidade. Pode ser significativa, pode não ser tão significativa, mas tem. Primeira arma espiritual que a gente tem que colocar em prática contra qualquer tipo de influência chama-se silêncio. Não fala. Não conta para ninguém aquilo que pode comprometer a tua integridade espiritual. Ninguém precisa saber. Quando você verbaliza para uma pessoa, você fala para alguém, você está abrindo uma porta. Lembra do caso de Jó? O que Satanás estava fazendo? Assistindo televisão, né? Aqui, vendo o jogo da Libertadores. Então, né? O que ele estava fazendo? Passeando e rodeando a terra. O que isso significa? Que ele estava observando as pessoas. Observando as pessoas. Tanto que a prova disso é que Deus pergunta para ele: você viu o meu servo Jó? Viu como ele é íntegro, reto, se desvia do mal, certo?
Então ele estava ali, né, o inimigo, só observando as pessoas e percebendo, ó, esse aqui cai pelo sexo, esse aqui cai pelo dinheiro, esse aqui cai pela doença, esse aqui cai né, pelas emoções. Ele é um ser milenar, ele conhece a raça humana, sabe como o ser humano funciona, de certa forma. Então, o que ele quer descobrir é teu ponto fraco, teu ponto fraco. E se eu abro, né, o meu ponto fraco, se eu falo qual é meu ponto fraco, o que você acha que ele vai acontecer? Ele vai explorar. Quando você vê um texto que diz que o inimigo é como um leão, buscando a quem ele possa tragar, significa que ele está buscando uma pessoa para atacar. E se ele conhece a minha vulnerabilidade, você acha que ele vai ser misericordioso? Você acha que ele vai ser, né, não, sensível, compassivo? Não, não vou atacar, né? Isso aqui vai acabar com o Marquinhos. Não vou, não. Vai para cima, ele é um leão. Você acha que o leão vai ter dó de alguém? Ele vai lá para dilacerar e acabar. Então, um dos principais erros que as pessoas cometem é contar as suas fraquezas, falar das suas vulnerabilidades. Jó tinha suas vulnerabilidades? Com certeza tinha. Mas o inimigo não sabia. Então ele tentou nas suas propriedades, tentou com a sua família, tentou com a sua saúde, mas não conseguiu derrubar Jó. Porque aquelas não eram as fraquezas que fariam com que Jó perdesse a sua comunhão com Deus. Então, uma estratégia para a gente vencer qualquer influência é a descrição. Não fala aquilo que mexe com você. Não comenta para ninguém. Ninguém precisa saber. Porque eles estão ouvindo. Estão ouvindo e nos observando o tempo todo. Como a gente não sabe exatamente a quantidade de seres malignos que existem, mas a gente sabe que não é um número infinito, mas deve ser gente suficiente para estar observando as pessoas. E ele sabe que tem aquele grupo, o nosso aqui, dos que servem a Deus, e o grupo dos que não servem a Deus. Então ele quer tirar você desse grupo, quer te afastar de Deus. E se eu conto quais são as minhas fraquezas, o que vai acontecer? Ele vai saber onde explorar. Quer ver um exemplo? Olha, tá? Não sei se eu vou colocar aqui, é meio difícil o aplicativo, mas lembram quando Ezequias ele recebeu a visita de Isaías. Isaías falou assim: olha, você vai morrer. Arruma sua casa que você vai morrer. E ele orou e falou assim: ah, Senhor, tem misericórdia de mim, lembra de mim e tal. E o profeta voltou e falou assim: ó, você vai viver mais uns anos aí. E ele viveu. Passada essa fase, chegaram os embaixadores da Babilônia. Está lá em Crônicas. Reis também fala dessa história. E sabe o que o rei Ezequias fez? Mostrou tudo que ele tinha. Mostrou a riqueza do templo, mostrou os recursos naturais da terra. Ele abriu para os embaixadores tudo que tinha de valioso em Judá. E como toda essa riqueza era um desdobramento da prosperidade que Salomão tinha conquistado, tinha muito ouro em Israel ali, muito ouro. Prata era uma coisa assim que prata era tão farta que as pessoas nem davam valor para prata. Então tinha pedras, tinha muita riqueza. E o que ele fez? Chegaram os embaixadores da Babilônia, mostrou suas riquezas, suas fontes naturais, seu poderio.
o exército, né, os escudos. Escudo de ouro, uma loucura. E aí o profeta chega e fala assim, olha, tudo que você fez, esse povo aqui vai voltar, vai invadir e vai levar tudo. E porque Deus tem misericórdia de você, isso não vai acontecer no teu tempo, não vai acontecer com os teus descendentes. Porque ele mostrou para o inimigo, que era o caso ali na Babilônia, tudo que ele tinha de valor. E as pessoas erram porque mostram para o inimigo, consciente ou inconscientemente, aonde que estão as coisas que são mais caras para elas. Então, primeira estratégia para você vencer qualquer influência, seja discreto. Não fala, né? Não fala. Quanto mais a gente fala, mais munição a gente dá para o inimigo. Então, quando a gente começa a reclamar das nossas lutas, ele fala, bem, se aqui está doendo, o que eu vou fazer? Eu vou apertar. É simples assim, gente. Né? Por que incomoda tanto a murmuração para Deus? Por duas razões. Primeiro, porque faz parecer que Deus é ruim. Mas segundo, porque dá munição para o inimigo das nossas almas assolar exatamente naquele ponto onde a gente está demonstrando a nossa vulnerabilidade. Então, se você quer expressar aquilo que está te incomodando, você tem que fazer isso para Deus, nas tuas orações. Se eu começo a demonstrar para as pessoas, ou falar para as pessoas, eu só simplesmente estou dando munição para o inimigo aproveitar aquela situação, terminar de destruir aquilo que tá na mão dele. Por isso que a Bíblia fala sobre o poder da língua, né? Porque se a gente usa a nossa língua para falar das nossas fraquezas, a palavra tem poder. E o inimigo vai se aproveitar disso. Então, a primeira estratégia é o silêncio. Ninguém precisa saber. Quanto mais gente sabe, aqui, talvez ninguém vá fazer nada. Mas se os inimigos, deixa eu voltar lá, se os inimigos da nossa alma sabem que está dando certo na estratégia deles atacar minha vida financeira, ou minha saúde, ou meu casamento, ou minha relação no trabalho, com os filhos, com a família. Se ele sabe que está dando certo atacar ali, o que ele vai fazer? Vai continuar atacando. Vai continuar atacando. Porque ele quer te afastar de Deus. Então, o sigilo, né, médico-paciente, né, o sigilo, né, você com Deus, tem que ser a arma que vai confundir o inimigo. Porque ele não sabe o que passa no teu coração. Então, se ele toca na tua vida financeira, mas isso não tira você do ponto de equilíbrio, uma vida com Deus equilibrada, ele vai tentar outro caminho, e outro caminho, outro caminho. Aí vai para aquela palavra que foi ministrada domingo, né? Se a gente resistir ao diabo, ele foge. E resistir é isso. Ele vai tentar de um jeito, não consegue. Vai tentar de outro, não consegue. Vai tentar de outro, não consegue. Ele não tem tempo a perder. Então, ele foge. Mas foge para quê? Para ficar te observando de longe. Para ver se lá na frente ele descobre alguma alternativa para te fazer cair. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Então, silêncio. Ah, quer dizer que eu tenho que sofrer quieto? Não, quer dizer que você tem um Deus para apresentar, né, as tuas necessidades
E ele, somente ele, é que vai te fortalecer. Então não é para você sofrer calado, é pra você não falar para quem não vai, para quem não precisa ouvir. Tá? Essa é a primeira estratégia. Se a gente olhar a tentação de Jesus, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, né? Aqui eu estou com o aplicativo, vamos ver se eu consigo colocar aqui. Lá, Mateus, capítulo 4. Olha só, a forma mais, digamos assim, clássica, né? É essa aqui. O diabo foi tentar Jesus, deixa eu comentar aqui para ver se fica mais fácil. Então, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus. Então o tentador, aproximando-se, disse: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E aí Jesus retrucou: O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: Se você é filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. E por fim, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste o culto somente a ele. Tem três influências aqui que o diabo tentou contra Jesus. Tentou influenciar Jesus em três, né, características, aspectos. E são os mesmos que ele tenta hoje. Não tem nenhuma diferença aqui. Mas vamos interpretar o texto, né? Jesus estava com fome. Tem gente que quando está com fome fica no mau humor, que misericórdia. Homem ainda, né? Acho que não era bem o caso de Jesus aqui. Mas ele estava com fome. 40 dias de jejum. E o diabo, lembra que eu falei que ele é um observador? Ele é um observador. Ele viu, bem, tá 40 dias sem comer. Qual que é o mais óbvio? Deve estar com fome. Não é verdade? Ele não sabe o que está passando na cabeça de Jesus. Mas ele é um observador. Então, esse tempo, né, sem comer, deve estar com fome. Então, se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Uma das influências, e aqui tem três, mas não quer dizer que está limitada apenas a essas três. Né? Uma das influências que o diabo sempre vai tentar para te afastar de Deus é pegar você nas necessidades básicas, as necessidades humanas, aquilo que é da nossa natureza. Ele, é sempre uma porta que ele vai tentar assolar. Se uma pessoa tem um problema com sexo, por exemplo, então o que ele vai fazer? Vai sempre dar uma oportunidade para o cara ter uma relação fora do casamento. Porque é uma vulnerabilidade para ele. Então o cara cai ali. Né? Como eu falei com vocês, outros pode ser dinheiro. O cara tem um problema com dinheiro, sempre vai ter uma brecha para ele poder se sujar com dinheiro. Né? Essa é a porta talvez mais fácil da gente reconhecer, porque está em nós. Né? Cada um tem a sua vulnerabilidade. E quando ela está exposta, é a porta aberta, é a brecha que o inimigo precisa para entrar. Né? No caso de Jesus, né, Jesus estava com fome. Poder para transformar pedras em pães ele tinha. Mas ele precisava fazer aquilo? Não precisava.
A gente conecta essa passagem aqui muito com aquele versículo que o próprio apóstolo Paulo diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não vou me contaminar com elas. Então, a questão aqui é que as nossas necessidades básicas, se elas nos levam para o pecado, a gente não pode se contaminar com ela. Transformar a pedra em pão, Jesus tinha poder para isso. Mas era o tipo de coisa que ele não precisava fazer. E se fizesse, ele estaria deixando de se submeter à vontade do Pai para fazer a vontade do inimigo. Então, se as nossas fraquezas, as nossas necessidades humanas nos levam para o pecado, esse é um ponto de atenção que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, se tem alguma necessidade que te faz pecar, cuidado. Porque se o inimigo descobre isso, assim, aqui eu consigo sujeitá-lo. Então, aqui ele consegue pecar. Ele sempre vai colocar uma situação para te levar para o pecado. Por exemplo, se tem alguma coisa que te irrita, que quando acontece, acaba com o seu dia, você não tem mais alegria, aquilo acabou com você. Acabou com o dia, acabou com a semana. Você acha que ele vai testar isso quantas vezes? Uma vez só? Vai testar sempre que der a oportunidade. Porque aquilo atrapalha você. Agora imagina, porque o mundo espiritual, ele não é estático, ele não é uma coisa parada, coisa dinâmica. Imagina que aquele era o dia da bênção, aquele era o dia da vitória, aquele era o dia da resposta que você estava buscando. E eles sabem como que o mundo espiritual se movimenta. Lembra lá de Daniel que estava orando? Daniel estava orando 21 dias. A resposta para Daniel saiu quando? No momento que ele começou a orar, não foi 21 dias depois. No momento em que ele começou a orar, foi dada a resposta para ele. Mas aí teve a guerra espiritual acontecendo, que não permitiu que o anjo viesse até Daniel com a resposta que ele precisava. Então, no mundo espiritual, os principados e potestades, eles estão vendo o que está acontecendo. Então, quando chega a resposta, ou quando está perto de chegar essa resposta, é aí que essa batalha fica mais intensa. Porque se ele desabilitar você, você não vai. Porque no mundo espiritual tem regras. E o pecado é uma questão que Deus não passa pano. Então, se eu estou, por exemplo, desabilitado para receber aquilo, Deus, por ser justo, ele fala assim, não posso abençoar o pecado de ninguém. Deus não vai fazer isso. Por que isso é extremamente importante? Porque essa é a luta que a gente às vezes não percebe. A gente às vezes percebe aquela luta que dói mais, mas aquela que é silenciosa a gente não percebe. Então, por isso que a palavra de Deus nos alerta a vigiar. Por que você tem que vigiar? Porque se a gente vacilar, o inimigo vai lançar cilada e vai tirar exatamente na ocasião que está perto de receber. No mundo espiritual, como a gente, muitas pessoas não têm a visão aberta, não vê o que está acontecendo no mundo espiritual, a gente só vê um reflexo. E às vezes esse reflexo ele vem na forma de uma ansiedade, de uma preocupação, de um medo, de uma tensão. Né? Se a gente não tiver sensível a isso, assim, puxa vida, se está acontecendo esse tipo de luta comigo, significa que tem uma vitória chegando. Então, eu preciso me posicionar. E não baixar minha guarda, esmorecer
achar que está difícil, que não vai conseguir, que não vai dar certo, né? Que não vai funcionar, que Deus é o sentimento que começa a me desabilitar. Então, não seja pego pelas necessidades, pelas fraquezas humanas, porque o inimigo vai tentar explorar. A segunda influência está exatamente, né? Se você é filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito. Que tipo de influência é essa? É aquela que testa, e olha só, presta atenção, testa a nossa inconsequência. Sabe quando você toma uma decisão precipitada? Não pensa, vai e faz, e depois você deu conta do que eu fiz? Né? O inimigo está falando assim, meu, pula, pula que Deus vai dar um jeito. E ele até pegou um versículo, né? Não é bem desse jeito, não é bem esse contexto, tá? Não deixa de ser um versículo. Não é esse contexto, mas não deixa de ser um versículo. Então, assim, ele poderia pensar, é verdade, né? Muita gente erra, aliás, né? Vou dizer que erra, mas muita gente esquece que nós somos impulsivos como seres humanos. Se a gente toma uma decisão, não pensa direito. Não é todo mundo que é assim. Mas tem uns que, em maior ou menor grau, têm certa impulsividade, né, de agir. Às vezes acha que tem que agir rápido, né, aí não pondera direito, vai lá e faz. Então, toda precipitação é uma brecha que a gente abre para o inimigo explorar. Qual que é o nosso papel? É pegar tudo aquilo que a gente quer e colocar diante do Senhor. É nunca tomar uma decisão sem antes pedir uma direção de Deus. Senhor, e agora? Não quer dizer que você vai cruzar os braços e vai esperar o negócio cair do céu, não é isso. Mas antes, discute com Deus, né? Discute com Deus, Senhor, olha, tem uma oferta aqui, eu não tenho certeza, mas eu gostaria de ter uma direção, de um sinal, de uma orientação, né? De uma paz, se é da tua vontade, de uma incomodação, se não for da tua vontade. Discute com Deus, não se precipita, né? As decisões inconsequentes, elas abrem brecha. A gente pega e pula, pega e vai. Na primeira ideia, lembra, o inimigo está sempre insinuando situações para você. Ele só quer te afastar de Deus. Na primeira insinuação, eu pego e vou, deu tudo errado. Não funciona dessa forma. Pensa no caso de Sansão. Quando Sansão queria casar, os pais de Sansão falaram assim, mas não tem mulher aqui em Israel para você casar. Você tem que casar com uma mulher dos filisteus. Mas tinha mulher. Mas o que ele falou? Dessas aqui, nenhuma me agrada. Eu quero casar com os filisteus. Sansão é um bom exemplo da impulsividade, né? De não parar para pensar, não analisar as coisas. Ele pegava e fazia, né? E nessa de pegar e fazer as coisas, ele foi se contaminando. Porque lembra, ele não era um nazireu? O que o nazireu não podia fazer? 3 coisas. Ele não podia beber bebida forte. Nada com álcool. Aí o que ele faz? Ele casa com uma pessoa, uma mulher da Filistia e faz uma festa de casamento. Você acha que ele bebeu o quê? Marquinhos, né? Água tônica, né? Casamento dele. Você acha que ele estava lá se preocupando que todo mundo bebendo? E você sabe que tem gente que é influenciada pelo momento. Vê todo mundo fazendo, ele fala, não. Aí pega o que faz também. Segunda coisa que ele não podia fazer, pegar em nenhuma coisa morta. Lembra do leão? Que ele rasgou o leão?
que apareceu nos restos do leão? Mel. Ele não podia ter tocado aquele mel. Aquele mel estava misturado com os restos do leão. Não era o leão aqui, o mel ali. Tava uma coisa meio louca, assim. Não dá nem pra explicar. Né? Mas era a impulsividade dele. Aquele mel, mel! Oh, pegou e já distribuiu ali. E a terceira foi do cabelo, né? Que a Dalila ficou, e aí ele se irritou e falou: Ah, é meu cabelo, se cortar já era. Mas não foi o cabelo. O cabelo só foi o último estágio de um voto que ele foi quebrando, né, de forma sucessiva, por causa dessa impulsividade, de não olhar a situação e falar assim: peraí, eu não sou qualquer um. A minha reação não pode ser carnal, tem que ser mais espiritual. Então eu preciso discutir com Deus. Discutir não é brigar, né? Discutir é falar assim: olha, tem isso que eu não enxergo muito além, então não sei. Diz aí o que pode ser feito. E para terminar, a última fase, o diabo levou o anjo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Aqui guarda uma questão escondida, tá? Mas que eu vou mencionar para vocês. Sabe uma das coisas que o diabo vence mais facilmente? A nossa vaidade. Todo mundo tem a sua vaidade. Tá? E se você ter todos os reinos do mundo, sem precisar, até mencionei isso semana passada, sem precisar ir para a cruz, não vai ter vergonha, não vai ter gente te espancando. Você vai ter, você vai ter aquilo que você quis ter, só que sem a cruz. Te dou para você, ó, tudo teu. Mas você só precisa me adorar. Esse era o acordo. Eu te dou tudo. Você não veio buscar isso, você não quer resgatar essas pessoas para você? Entrego todas para você. Você só precisa me adorar. Tá? E às vezes é nessa vaidade que as pessoas fazem seus acordos com o diabo. Né? Você quer prosperar? Bom, mas você tem que fazer uma coisinha aqui que não está muito certo, mas vai te dar um resultado incrível. Você quer? Né? É só uma fraudezinha, mas olha o benefício que isso pode trazer. Né? Não tem problema. E como o ser humano é um ser humano vaidoso, por natureza, ele pensa assim: ah, e por que não, né? Se parece tão bom. Né? Se parece que não tem problema nenhum. Então, uma forma que o inimigo encontra para assolar e influenciar as pessoas é através das suas vaidades. Tem gente que quer ser destaque em tudo. E ela pisa por todo mundo para poder ter esse destaque, porque para ela o mais importante é isso. Então, o que o inimigo faz? Dá só os ingredientes. Eu trabalhei com uma pessoa que ela tinha uma frase que eu achava muito engraçada, mas era uma verdade. Ela falou assim: Meu, o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Então, assim, vai te dar tudo o que você quer, para depois cobrar você. Não vai ser barato depois. Não vai ficar por isso. Então, a vaidade humana é uma outra porta que as pessoas abrem para o inimigo assolar. Tá? É por isso que a Bíblia ela tem uma questão contra a vaidade. Não é aquela vaidade de você, né, tá bem vestido, bem arrumado. Tá? É aquela vaidade excêntrica, assim, sabe? De ter mais que todo mundo, de ser melhor, de se sentir superior, né? De ser o top. Né? Não é todo mundo que tem, mas tem gente que quando tem, né, Marquinhos? Misericórdia.
Então, essas são 3 portas que as pessoas normalmente abrem, né, para serem influenciadas. Quando essa porta abre, só Jesus para ter dom. Amém? Vou interromper a gravação, a gente vai parar por aqui. Continuamos na próxima semana.